Olá, eu sou a Pietra Paula Garcia, proponente do projeto Fantaso, Narrativas Oníricas para as Infâncias. É uma proposta executada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do Governo Federal via PNAB, no ano de 2024. Esse projeto ele tem como objeto uma contação de histórias que recebeu o mesmo nome, que é Fantaso, e é uma narração de histórias para crianças de várias faixas etárias, né? Tem classificação livre. E nasceu enquanto ideia de um desejo meu, pessoal, de dialogar com as infâncias, dialogar com as crianças, principalmente com a primeira infância, e dialogar com elas através de uma outra temática que faz muito parte da minha vida, me interessa muito enquanto pesquisa pessoal, enquanto arte, que são os sonhos. Oi. Oi. Hoje eu vou contar para vocês algumas histórias sobre o invisível. O que é invisível para você? E para você? O que é o invisível? Não, é difícil mesmo. Bom, existia uma rua comum, dessas com casas, árvores, pessoas, animais. Mas lá no fim, bem no fim de tudo, tinha uma casa que só eu via. Essa casa era assim, ó. Conseguem ver? Não? Ah, então vou fazer de novo. E agora? Sim? Ah, tá bom. Essa casa tinha uma porta. E agora? Conseguem ver a porta? Sim? Não! Puxa! Essa casa tinha uma porta. Um dia eu resolvi bater. E bati mais uma vez. E mais uma vez. Ninguém abriu? Então, eu resolvi pegar a minha coragem e a minha lanterna e entrei.
nuvens e que de ponta cabeça pudesse olhar a terra, contando com o dedo os seres miúdos lá de cima. Eu esperei voar junto aos pássaros. Hoje, quando chego perto de pisar nas nuvens, quando olho para baixo e vejo os pequenos seres vivendo suas vidas, quando me atrevo a tentar voar junto aos pássaros, eu sinto medo. Você sabe o que é medo? Sim. É o quê? Quando você simplesmente sente um no seu corpo e você fica meio que se tremendo. Isso é ansiedade. Ansiedade é medo, é verdade. Elas andam juntas, né? Bom, eu passei a visitar essa casa e o corvo que eu dei o nome de Tito todos os dias, com a minha lanterna e com a minha coragem. O universo onírico, aí se a gente vai falar do universo onírico das crianças, ele ainda é muito pouco estudado no Brasil, principalmente. Temos muito poucas pesquisas falando de sonhos de criança. Então também o objetivo desse projeto era expandir, né? Buscar resgatar essa temática, resgatar esse nicho de pesquisa e também investigar melhor isso. Quem me acompanhou nesse processo bem de perto foi a Sandra Coelho, que dirigiu esse trabalho, né? Ela é uma psicóloga e artista também. Ela faz parte da Erano e Círculo de Arte, um grupo de arte de Itajaí, Santa Catarina. E dentro da sua pesquisa, ela trabalha, né, ela investiga o teatro para crianças e também investiga o universo onírico, tanto dentro da sua pesquisa em arte, quanto, né, de forma clínica, através da psicologia. Então, qual era o desejo, né? O pontapé inicial para a construção dessa dramaturgia? Coleta de narrativas, né? Principalmente coleta de narrativas de sonhos de crianças. Que o meu mote enquanto artista pesquisadora é iniciar os trabalhos a partir de coleta de dados por meio de entrevistas. Então, todos os meus trabalhos que eu fiz até aqui, se for falar num percurso meu, eles têm um trabalho de coleta de histórias pessoais, né, histórias reais, né, de outras pessoas e também, né, mesclando, fazendo essa junção com as minhas próprias histórias e a reinvenção dessas histórias, né, por meio da autoficção. Então, no Fantaso não foi diferente. A gente iniciou o processo com um formulário online disponibilizado para todo mundo que quisesse participar, que a gente chamou de Inventário Onírico. Nele, a gente então realizou a coleta de narrativas de sonhos de crianças, né? Então, com várias perguntas objetivas, a gente, né, através de, claro, dos adultos, dos pais responsáveis por essas crianças, a gente recebeu algumas narrativas. E a gente até se questionou, né, se perguntou também qual era o conteúdo desses sonhos, né? Como as crianças comunicam os sonhos e, por que não, os pesadelos, né? Já que eles também fazem parte da nossa psique, mas como que elas comunicam isso para as famílias, para os pais quando acordam? Como que esses sonhos são recebidos pelos adultos, né? Então a gente se questionou várias vezes, será que há espaço para ouvir os sonhos das crianças? Acho que quando a gente fala de infância, a primeira pergunta é: será que há espaço na nossa sociedade para ouvir as crianças? E daí, dentro da pesquisa em arte, a gente também se questionou, né? Além disso, será que os sonhos das crianças estão sendo ouvidos? Então, a gente, né, ficou com essa indagação no ar, né, durante o percurso desse processo de criação.
descobria coisas estranhas. Teve um dia, vê se vocês adivinham, que a casa estava tomada. Do quê? De água. E eu fiquei com medo do Tito se afogar, sabe? Mas aí eu lembrei que esse tipo de pássaro aqui não se afoga. Mesmo assim, eu construí de novo. Alguém? Barco. Um barco. E saímos navegando juntos, eu e Tito, por todos os cômodos. Fica aqui, Tito. Um dia eu adormeci e sonhei. Eu sonhei que eu voltava para casa mais uma vez, sem a minha lanterna, só com a minha coragem, porque ela estava iluminada, tinha uma luz amarelada e calma. Foi então que eu percebi, pela primeira vez, que a casa tinha 3 andares. Tinha um porão com uma longa escada só de descida. Tinha também um andar no meio e um último andar. Um sótão. Para chegar até lá, eu subi uma escada de 1, 2, 3, 4 degraus. E por uma porta estreita, 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 eu vi uma coisa que eu jamais imaginei encontrar aqui.
sabem o que é? Um urso. Isso! Ele era gigante, peludo, muito, muito maior do que eu. Só que tinha uma coisa. Ele estava triste. Ai, me deu uma dó do bicho. Ele não conseguia sair de lá. Foi então que eu resolvi ir até ele e trouxe ele comigo. Foi um processo que trabalhou muito a escuta tanto desses sonhos, outros, quanto dos meus próprios sonhos, né? E como que, então, a gente pôde fazer o diálogo dos meus sonhos, aqueles sonhos recorrentes, aqueles sonhos que povoaram os meus sonos durante muito tempo, com esses outros sonhos marcantes e pesadelos também, né, das crianças. Então, dentro da dramaturgia, a gente tem vários elementos do universo onírico, né? A gente tem um personagem muito curioso e que cativou muito as crianças, que é um corvo, né? O corvo ele é considerado mensageiro. E esse corvo, ele inclusive tem um nome, é o Corvo Tito. As crianças, durante as apresentações, passavam a mão nele, queriam ver ele de perto. Ele é um corvo muito simpático, que usa um all-star vermelho, um all-star que combina com o tênis da personagem narradora que sou eu, que eu interpreto, né, que também uso o all-star em cena. Então, essa minha personagem, ela tem uma trajetória pelo mundo do consciente, o mundo inconsciente, o mundo dos sonhos, o mundo real, onde ela vai navegando por histórias fantásticas, por histórias oníricas e convoca, né, a imaginação das crianças e a minha própria imaginação em cena, né, por que não? É uma dramaturgia, né, que trabalhou muito com a ideia do invisível. O invisível é aquilo que eu não vejo, mas que eu sinto, né? Então, o que seria o invisível? Então, eu também convoco o público durante a apresentação a se questionar e a falar o que é o invisível para você, né? Então, alguns jogos também acontecem, como, por exemplo, uma coisa que criança gosta muito de fazer, que é o desenho no ar, né? Eu vou desenhar no ar, eu vou escrever no ar, né? As crianças que já são letradas, mas para que vocês adivinhem o que é isso que eu estou desenhando, o que é isso que eu estou imaginando, né? Então, isso também é posto em cena, né? A ideia do desenho, né? O desenho é aquilo que a gente faz quando a gente não encontra palavras. Então, isso permeia a contação de histórias, né? E, inclusive, em determinado momento, essa personagem se utiliza folha e giz de cera e realmente desenha para as crianças, e ao final ela convoca as crianças a desenhar, então ela desenha com as crianças, né? Cada criança ali tem o seu papel, tem o seu giz de cera e faz esses desenhos do seu imaginário, os desenhos daquilo que só elas conseguem ver, né? Além disso, em cena, a cena tem um objeto, um cenário que ele deixou as crianças muito impressionadas, que é uma porta gigantesca, que ela fica ali centralizada, né, na cena. É uma porta que foi garimpada, ela é centenária, ela é da década de 30, e ela tem um design super onírico, né, um design que convoca muito esse mundo imaginário, né, o que está escondido, o que tem de atrás dessa porta de fantástico, de impressionante, de algo que eu nunca vou imaginar que vou encontrar na minha vida, né? E até inclusive de uns sonhos recorrentes que eu, Pietra, né, tive durante muito tempo também, entrou na dramaturgia do espetáculo, onde ele tem como personagem central um urso animal mesmo, né, que ele está encarcerado dentro de um sótão muito pequeno de uma casa. Então a figura da casa, né, a gente já tem também a figura da casa, é uma figura muito muito conhecida na história, né? O Gaston Bachelard fez uma análise da casa na Poética do Espaço, onde o Gaston Bachelard ele fez uma análise da casa, do porão, do sótão, né, no livro A Poética do Espaço,
Então reforça, né, o poder da casa, né, enquanto refúgio, mas enquanto também uma fuga dos nossos medos, mas um enfrentamento dos nossos medos, um aconchego, um lugar de intimidade. Então essa casa também ela é um grande mote, né, do espetáculo, a figura da casa. De repente, eu ouvi um som familiar. Era o Tito! De repente, o sótão se alargou, as paredes, o teto, tudo ficou muito mais vivo e brilhante. Nós não precisávamos mais sair de lá. Estávamos mais uma vez voando sobre as nuvens. Você quer? E tudo isso aconteceu ali, aqui, e aqui. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Que foi tão legal poder desenhar tudo isso que eu vivi e sonhei dentro dessa casa, que eu queria chamar outras crianças para também entrar nesse espaço e para desenhar tudo aquilo que só a gente consegue ver. Vamos? Vamos lá? Com o papai? Quer vir? Não? Querem vir? Podem passar pela porta. O Tito vai junto com a gente. Quer me dar a mão?
Agora, falando do projeto em si, né? Ele teve outros artistas na equipe criativa. O Leandro Mamã, que fez o corvo, né? O nosso pássaro. Então, ele ficou responsável pela construção desse boneco. Um boneco super articulado, que abre as asas, né? Que, através da minha manipulação, voa em cena. E temos também o Marcos Clã, que é iluminador, bailarino, performer, que fez a criação dessa luz do espetáculo e também participa da montagem, né, como montador e operador de som e luz. E a contação de histórias, Fantaso, ela teve uma temporada de estreia recente, agora no mês de novembro, em Florianópolis, e ela aconteceu em 3 locais diferentes da cidade. A ideia sempre foi descentralizar essas apresentações, essa estreia, né? Tirar o foco do centro e também de equipamentos culturais institucionalizados já na cidade, né? Teatros conhecidos e famosos. Então, a gente... as 2 primeiras sessões, né? Foram 6 sessões ao todo. As 2 primeiras aconteceram no dia 15 de novembro, no Centro de Saúde do Itacorubi, que é um espaço que agora está tendo um projeto lá, Florescer, que é um projeto encabeçado por alguns artistas, produtores, pela comunidade ali do entorno, que visa levar arte, levar cultura, levar práticas de saúde alternativa para o centro de saúde, né, do Itacorubi. Então, a gente acabou integrando esse projeto ali no mês de novembro e realizamos 2 apresentações no dia 15, com uma sessão às 10 da manhã e uma sessão às 16 horas. Foi uma sessão muito bonita, com crianças, as crianças super entraram na história, interagiram. Há um momento nessa porta em que eu convoco elas, mais ao final da contação, a passarem pela porta, a adentrarem esse espaço do imaginário, esse espaço que a personagem ia e vinha, né, e contava histórias para elas. Então, as crianças, elas ficam muito impressionadas, né, com aquela porta durante todo o processo, e ao final, quando elas são chamadas a passar pela porta, é uma grande euforia, né? É uma alegria imensa. Então, foram apresentações muito bonitas. Depois, na segunda-feira, dia 17 de novembro, também 2 sessões foram realizadas no Centro de Educação Popular, o CEDEP, que fica no bairro Monte Cristo. Lá foram realizados para as crianças que participam das atividades no contraturno, né? Então, tivemos também uma sessão às 10 da manhã e uma outra sessão às 14 horas. Lá tivemos um público gigantesco de crianças, né? E foi também uma experiência muito interessante. Numa das sessões, houve uma criança em que veio correndo me entregar um desenho, que era um violão, desenho de um violão, e ela falou, esse é o meu violão. Eu falei, você tem um violão em casa? Não, esse é o meu violão, mas é um violão imaginário, é um violão invisível, né? Porque ela se relacionou com a dramaturgia do trabalho, sobre o invisível, aquilo que só a gente consegue ver. E ela pegou esse violão da folha, ela afinou as cordas e começou a tocar o violão invisível dela para mim, falando, olha, tô tocando meu violão. Depois ela me pergunta se eu também queria que ela fizesse um violão para mim, pergunta a minha cor favorita. Aí eu falei para ela, claro que eu quero. E ela foi lá e ela fez no ar um desenho de um violão, afinou as cordas também e me entregou. E depois ela também falou que também tem uma casa invisível. E ela faz o desenho dessa casa. E ela faz no ar esse desenho, assim como a minha personagem faz no espetáculo, né? A casa dela era redonda, tinha escadas, enfim, ela foi contando, né, em detalhes como era essa casa que só ela via. Então foram sessões bem surpreendentes também. Já no dia 21 foram as 2 últimas sessões que aconteceram no Centro Cultural Casa Vermelha, no bairro Saco dos Limões. E essas 2 apresentações também foram diferentes porque tiveram bebês na plateia, né? Crianças muito pequenas, e isso foi muito interessante para compreender como essa contação, né, que é tão verbal, dialoga com esses bebês, essas crianças muito pequenas. E foi muito legal, porque elas super se conectaram, elas se interessaram pelo Corvo Tito. E ao final,
em uma das sessões, uma das meninas de 2 anos, o bebê, quis passar pela porta comigo. Geralmente, os bebês, as crianças bem pequenas gostam que os familiares, quem está acompanhando, vá com elas, mas a menina não, ela me deu a mão e ela passou comigo pela porta com o Tito também, e também foi muito bonito. E foi assim que esse projeto se encerrou, né, com a temporada de estreia em Florianópolis, com uma plateia diversificada, uma plateia interessante e um diálogo muito, muito potente com as crianças, com as infâncias e com a comunidade.